Boa noite, pessoal, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente reunidos para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus para as nossas vidas. Então, espero que tenham gostado dos louvores, né, que nós colocamos hoje novamente, que o Vitor disponibilizou gravar para a gente aqui. Espero que tenha gostado. E vamos iniciar com uma oração no dia de hoje, agradecer novamente a presença do Daniel aqui. Nós dois estamos reunidos aqui, então vamos orar para a gente iniciar esse estudo, amém? Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, eu e o Daniel, para aprender mais um pouco da Tua Palavra, Pai. Então eu te peço que no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos encha com o Seu Espírito Santo de Deus, ó Pai. E que o Seu Espírito Santo esteja ministrando tudo que for dito aqui hoje, ó Pai. Que a gente possa usar esse estudo para mudar as nossas vidas. E não somente isso, mudar a vida de outras pessoas, ó Pai. Dos nossos familiares, das pessoas que estiverem ao nosso redor. Então vai nos dando a estratégia necessária para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível, Pai. Eu sei que a gente é imperfeito, que nós temos as nossas falhas, Senhor. Mas eu te peço, Pai, vai nos capacitando cada dia mais, Senhor, para que podemos fazer tudo o que o Senhor quer para as nossas vidas, ó Pai. E através disso, outras vidas possam ser alcançadas. Assim eu oro agradecido, no nome poderoso de Jesus. Amém. Então o assunto que nós vamos tratar hoje é o seguinte, é um assunto que vai falar e devido ao que está acontecendo na humanidade, por causa desse vírus, o coronavírus, que já está há bastante tempo aí, a gente está sofrendo com ele aí, a humanidade inteira, né, que é uma pandemia. Então a gente decidiu hoje entrar num assunto que vai falar de como se fosse uma vacina global. E essa vacina, é lógico, a gente está ansioso para ter essa vacina do coronavírus, mas é uma outra vacina que a gente já conhece, que é uma vacina para toda a humanidade, para a salvação da humanidade. Então aqui eu vou iniciar com duas perguntas. Aí eu gostaria que vocês meditassem nessas perguntas. E eu vou usar o exemplo do que está acontecendo conosco hoje, que é esse coronavírus, né? Então, a primeira pergunta para nós: o que você faria se descobrisse a cura do Covid-19? O que a gente faria? Primeiramente, né? Se tivesse uma cura, uma vacina já, a gente ia querer fazer o quê? Espalhar para todo mundo, né? Com certeza. Se tivesse uma vacina contra essa doença, a gente ia querer tomar, fazer com que os nossos entes queridos tomassem também para não ficar doente com essa doença. E agora vamos imaginar uma outra coisa, que vai ser o seguinte aqui, ó. Imagine que alguém descobriu a cura dessa doença e guardou para si. O que a gente pensa sobre essa pessoa? Vamos supor, ela descobriu a cura lá, vamos dizer assim, algum cientista descobriu a cura, ele conseguiu, às vezes alguém da família dele estava doente, descobriu a cura, curou alguém lá e pronto, agora ele guardou, não vai falar para ninguém não. O que a gente pensaria assim na primeira instância, né? O que a gente pensaria, Daniel? Eu acho que uma pessoa dessa, assim, na modo distante agora, pela pergunta que você fez, eu acho que uma pessoa dessa é uma pessoa orgulhosa, que ela tinha que compartilhar para ajudar o próximo, porque nós estamos aqui como filho de Deus, é para ajudar e fazer o bem ao próximo, entendeu? Eu acho que não ser egoísta, né? Aí, então a gente deveria, complementando o que o Daniel falou, é isso mesmo. A gente não pode ser egoísta e levar as boas notícias para as pessoas. E trazendo para
para a parte bíblica de boas notícias é falar o quê? As boas novas mesmo para as Com pessoas. certeza. E passar para frente o mais rápido possível. Para Então, ajudar as outras isso mesmo, pessoas. com certeza. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é uma boa notícia que todos estão esperando em qualquer tempo. A gente fala desse tempo aqui, mas vai ser em qualquer tempo. Então, esse Evangelho, o que ele faz? Ele atende, se a gente for estudando sobre ele, aprendendo sobre ele atende às necessidades de todas as pessoas que estão ao nosso redor, a gente mesmo. Então o que ele faz? Ele inunda os lares, os corações das pessoas e faz com que a gente se encha mesmo de esperança, de alegria. Então, de certa forma, ele é pra gente, quando a gente pensa assim, em coisas melhores, aí quando a gente já fala de uma coisa mais à frente, que no caso seria a vida eterna, ele é como se fosse uma vacina pra gente, porque nos traz esperança. Porque se a gente pensasse, vamos supor, se a gente não acreditasse nisso, não vivesse isso, não acreditasse nas promessas que a Bíblia traz pra gente, o que aconteceria com a gente? A gente ia ficar frustrado, porque a gente não saberia para onde a gente vai, a gente pensaria assim, morreu, acabou, e para nós não teria esperança mais, a gente ia ficar com aquilo ali. Então a gente já sabe o que acontece com isso. Que já existe, aí vamos falar essa cura que foi propiciada através de Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz ali por nós. Já foi providenciada então uma cura para o vírus que é chamado pecado, que está na nossa vida. Então Jesus pagou um alto preço, e essa é a vacina capaz de curar o pecado que na maioria das vezes tanto assola a humanidade, a nossa vida. E ele é de graça e é para qualquer um que quiser. Com certeza. Porque às vezes a cura desse vírus que está rodando a humanidade aí do Covid-19, às vezes eles vão lançar a cura amanhã, mas às vezes os primeiros vai ser aqueles que têm dinheiro, né? Vai conseguir comprar aqueles laboratórios riquíssimos, vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar uma fortuna fazendo esse medicamento. Mas no caso de Jesus é que não, ele já pagou o preço lá, o preço já foi todo pago por ele para nos salvar desse pecado. Então, o que a gente tem que pensar? Quando acontece com a gente recebe Jesus, a gente deve pensar assim, então quer dizer que a gente já foi imunizado e transformado por essas boas notícias. E o que a gente deve fazer então? Se eu já fui transformado, eu já fui imunizado de certa forma contra esse vírus do pecado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar ele, eu tenho que ser um agente de cura, levar ele para outras pessoas que não sabem ainda dessa cura que existe para a humanidade, para os nossos pecados também. Então o que a gente deve fazer? É levar o evangelho para as outras pessoas. E quando fala evangelho, aí a gente fala só mais da palavra evangelho. Então vamos entrar nela para a gente entender o que significa a palavra evangelho. Essa palavra no grego, ela significa simplesmente boas notícias, igual já foi falado aqui antes. Então significa que Deus compadece do homem perdido e pecador, que é de todos nós, né? Então quer dizer, ele enviou o seu filho, sendo Deus, ele se tornou homem para nos substituir, assumindo a nossa dívida e a nossa morte na cruz. Então o que iria acontecer? A gente já estava certo que a gente não ia ser merecedor de ter a vida eterna com Deus ali. Por quê? Por causa dos nossos pecados, por causa do início ali de Adão e Eva. O que aconteceu? Então praticamente a gente já estava o quê? Condenado a não ser salvo. Mas aí, graças a Deus, Deus tinha um plano B, porque o plano A era Adão e Eva, só que Deus já sabia de tudo, então ele tinha um plano B que era o quê? Jesus Cristo.
Só que a gente tem que atentar para quê na nossa vida? Porque senão a gente fica pensando sempre nesse plano B, aí vamos trazer para a nossa vida. Mas às vezes determinada situação, determinada atitude errada que a gente tem, o que pode acontecer? Às vezes, dependendo da... A gente tem que andar muito vigilante, por quê? Porque às vezes na nossa vida a gente não vai ter esse plano B, o plano é o A só. E às vezes a gente vai persistir no erro, no pecado, no erro, e chega uma hora, acaba não tendo jeito. Então por isso que a gente tem que estar sempre aí buscando a palavra, sempre se fortalecendo, porque naqueles momentos de fraqueza Deus vai nos fortalecer e vai fazer com que a gente trilhe o caminho novamente. Porque tudo isso que a gente está falando não quer dizer que uma hora a gente não vai sair do caminho ali proposto. Mas a hora que a gente sair do caminho, a gente vai saber que a gente saiu do caminho e vai ter escolha para a gente fazer, né, Daniel? De voltar para o caminho novamente. Porque depois, quando a gente vai aprendendo essas coisas, a gente tem ciência completa do que a gente está fazendo ou não. Por que a gente tem ciência completa? Porque foi o próprio Jesus que já falou que isso iria acontecer. Quando ele se ascendeu aos céus, o que ele falou? Não, eu tenho que ir, porque eles queriam na época que Jesus continuasse, porque Jesus ainda ficou 40 dias aqui na terra. Quando ele se ascendeu, eles queriam que ele continuasse aqui na terra. E o que ele disse? Não, eu tenho que ir, porque se eu não for, não vai vir um Consolador, que é o Espírito Santo. Então veio o Consolador que faz morada em nós, a partir do momento que a gente aceita Jesus como o único suficiente Salvador, ele faz morada em nós, e o que ele passa a fazer? Ele já vai nos convencendo do erro, né? Ele vai nos convencendo naquele instante que a gente erra, ou pensa em errar, pensa em fazer alguma coisa errada, na mesma hora ele já vai nos convencendo a gente do erro, do juízo, da justiça, vai falando com a gente. É lógico, muitos vão querer, mesmo assim, ainda seguir o caminho errado, sim, mas vai ter as consequências. Então, graças a Deus, nós temos essa arma para quê? Para a gente poder se arrepender e voltar atrás de algum erro que a gente precisa querer cometer. Amém? Então, aqui ó, alguém que conhece uma notícia maravilhosa deseja guardar para si. E é igual a gente falou aqui, então essa pessoa se revela leviano e egoísta. E o Evangelho de Jesus é a melhor notícia que alguém pode receber. É melhor até do que a cura do coronavírus. Porque independente se a pessoa, vamos supor, pega um vírus desse e morre, se ela tiver com Jesus, o que vai acontecer com ela? Depois, ela vai estar salva, né? Vai estar salva, com certeza. Então ela vai ter o quê? A vida eterna. Então, para título de comparação, ela é muito mais importante que a cura de qualquer doença. Por quê? Porque ela é uma cura do quê? Da alma mesmo, para a gente ter a vida eterna. Então, a partir do momento que a gente entende que isso é muito bom, é melhor até do que a cura do coronavírus, então por que a gente não pensa até que não tem necessidade de a gente levar, a gente tem que levar o Evangelho para outras pessoas? Porque quando a gente não faz isso, o que acontece? A gente está sendo o que acabou de falar aqui, leviano e egoísta. Então eu não quero ser leviano, eu não quero ser egoísta. O Daniel também não quer ser leviano, não quer ser egoísta. Vocês também não querem ser levianos e egoístas. Então o que a gente deve fazer? Espalhar o Evangelho. Espalhar o Evangelho para que outras pessoas creiam em Jesus e tenham esperança de vida eterna. E nos momentos atuais que estamos vivendo, o que acontece? As pessoas estão sem esperança, porque não sabem o dia de amanhã, estão desesperadas por causa de trabalho, com medo da doença mesmo e muitas outras coisas. Então isso está acarretando não só um problema na parte financeira, não só um problema na parte de saúde mesmo, que a pessoa pode adoecer, ter uma depressão, alguma coisa desse tipo, uma doença mesmo. Mas o que acontece com ela também? Ela está morrendo espiritualmente, quando ela não conhece esses caminhos. Então o que a gente deve fazer?
A gente tem que compartilhar as boas notícias. Então vamos... eu vou ler dois textos aqui para vocês entenderem, porque às vezes a gente olha para a vida como foi a vida de Jesus, o que Jesus fazia, e a gente pensa que a gente não tem capacidade de fazer a mesma coisa, sendo que o próprio Jesus falou conosco, através da Bíblia, que ele iria embora, que todos que ficariam fariam discípulos, e aquelas pessoas que eram os apóstolos, e todos os discípulos dos apóstolos também, que foi chegando até nós hoje, nós somos discípulos também, fariam coisas maiores que Jesus fez. Aí você olha para a Bíblia, as coisas grandiosas que Jesus fez, a gente tem que acreditar, gente. A gente tem que pegar isso para nós e começar a trabalhar nisso mesmo, verdadeiramente. Espalhar as boas novas e começar a fazer tudo que Jesus fez. Ele mesmo prometeu que a gente teria poder para fazer isso. Então, infelizmente, eu creio que seja por falta de fé, eu creio que seja, nossa mesmo, já começando por mim, muitas vezes. Às vezes é uma falta de fé, ou às vezes é uma situação que nós estamos agindo de uma forma completamente errada do que era para agir. Deus vai dando instrução para a gente e às vezes a gente não respeita a instrução por completo. Então por isso que na hora H, que era para chegar no resultado desejado, às vezes dá errado. Não é por causa de Deus, não é por causa de Jesus, não é por causa do Espírito Santo. Às vezes, na maioria das vezes, é por causa de mim mesmo. Às vezes eu trilhei o caminho errado. Eu fiz a escolha errada. Eu tentei fazer uma coisa no momento errado. Eu usei uma palavra errada. Então o que a gente deve fazer? Vigiar o tempo inteiro e tentar fazer de acordo com o que Jesus fez. Eu posso falar alguma coisa? Pode. Daniel, pelo que você está falando, com tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro, no meu modo de pensar, a visão que eu tenho, com tudo isso que está acontecendo, era o momento de cada pessoa em particular, pôr sua vida em prática, entregar para Deus, porque Deus, ele é maior. Se tudo isso que está acontecendo, Deus sabe que isso ia acontecer. Se as pessoas que pegou a doença, ou aqueles que foram embora, a maioria deles, eu creio, eu particularmente, é um chamado de Deus, porque é o momento de cada um de nós entregar a vida para Deus e pedir a Deus mais perseverança, que a gente tenhamos mais fé, que a gente sejamos dignos das promessas de Cristo, porque Ele sabe de todas as coisas, porque Ele não nos ampara. Amém. E quem fica, que Deus consola, que Deus abençoa. Amém. Isso não está acontecendo por um acaso. No meu modo de pensar, Mas não é mesmo. eu posso não tem um propósito. Eu posso até estar enganado nessa, no meu modo, no meu ponto de vista. Quantos desses foram, não está sendo chamado por Deus? Ou Deus está fazendo uma aprovação para quem está aqui na terra, que Ele é capaz de tudo. Que Ele é Deus, que Ele deu seu único filho que morreu por nós. Que nenhum de nós é ser humano, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mesmo assim, Ele perdoa a gente. Amém. É mesmo. Porque eu vejo muita reportagem assim, a gente vê tanta dificuldade com muita gente que às vezes não tem doença, e tem outros que abusam demais e não vê as consequências, pode vir depois, né, Daniel? É verdade. E outra coisa assim, entrando um pouco também nisso que o Daniel falou, vamos pensar bem direito para vocês verem. Na história mesmo, a gente já ficou sabendo de algumas pandemias que já aconteceram. Aí vamos dar exemplo, doença, essas pandemias, vamos dar exemplo de guerra, várias outras coisas que aconteceram na humanidade. Só que hoje nós temos um diferencial que um diferencial que tem que ser usado ao nosso favor. Porque naquele tempo, quando teve pandemias graves na humanidade, o que acontecia? O pessoal ficava isolado, morreram muitas pessoas,
Já teve uma pandemia que eles falam de morte de em torno de 50 milhões a 100 milhões de pessoas. E isso também é uma estimativa que provavelmente pode ter sido até mais. Aí você imagina, as pessoas ficavam isoladas, verdadeiramente isoladas, não tinha como se comunicar. Aí a gente traz para o dia de hoje, às vezes a gente reclama, a gente fala que a gente está isolado. Estamos isolados sim, de certa forma, mas hoje, gente, com tanta informação que tem, com a internet que tem, esse meio mesmo que nós estamos usando aqui agora para levar a palavra de Deus, está sendo usado aqui um celular. Eu poderia estar fazendo uma mensagem aqui, levando a palavra de Deus aqui ao vivo para qualquer lugar. A gente poderia estar fazendo um vídeo aqui ao vivo. Aí você pensa bem, a palavra de Deus está alcançando as pessoas. A gente tem uma arma poderosa. É claro que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Mas graças a Deus nós estamos escolhendo usar ela para o bem. Então nós temos essa arma hoje de comunicação. Então a gente deve aproveitar isso. A gente tem que aproveitar essas armas para quê? Para continuar levando o evangelho. Para continuar se comunicando com as pessoas. Às vezes a gente sabe de alguém que está passando alguma necessidade, então a gente vai buscar ajuda para elas, que seja física, se a gente puder ajudar com material, a gente tenta ajudar também, porque às vezes um não vai conseguir ajudar. Vamos dar exemplo de parte material, a gente não consegue ajudar um só, mas às vezes, vamos supor, cada um ajuda com alguma coisa e você consegue, através de 10, 15 pessoas, você ajuda uma família. Você já pensou se a gente se reunir, ajudar uma família, todo mês conseguir ajudar pelo menos uma família, a bênção que já vai ser, e ajudar também através desse canal que nós estamos usando aqui. Olha, você vê um celular, nós vamos gravar um vídeo e pode alcançar diversas vidas. E a gente também, procurar se comunicar com alguma pessoa, ver se alguma pessoa que está com alguma necessidade, algum parente que está enfermo, que a gente sabe que a pessoa está isolada, tem pessoas que estão com casos mais graves, de doenças mais graves, aí às vezes a pessoa está isolada, dá uma ligadinha para a pessoa, pergunta como que a pessoa está, vamos levar uma palavra de ânimo para essa pessoa. Então a gente deve usar isso como uma arma poderosa, que nós temos hoje, que eles não tinham antigamente, e a gente tem. E às vezes a gente usa, na maioria das vezes, vamos falar por mim mesmo, na maioria das vezes eu uso o celular, não é para coisa assim que edifica mesmo verdadeiramente. Então vamos usar mais essas armas poderosas, ligar para alguém, mandar uma mensagem para alguém, um vídeo para alguém, uma mensagem de carinho, para dar bom ânimo para a pessoa. Então a gente tem que usar isso. E vamos ler um texto aqui que está em João, capítulo 4, a partir do versículo 4. Aí esse vai do 4 ao 26. Era-lhe necessário passar por Samaria. Está falando de Jesus, estava caminhando, passando por Samaria. Assim que chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho, José, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus estava ali sozinho no caso. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecer o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele o que ele teria dado, e ele teria te dado água viva. Jesus falou para ela. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água. O poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva?
Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aí ele estava falando lá do poço. Não, quem for lá tirar essa água desse poço aqui, vai ter sede outra vez. Então ele já mostrando que ele era maior. Ele era o caminho, ele era a verdade, ele era a vida. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, e irá jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Aí ela disse ao Senhor: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Se estes os adoradores que o Pai procura, então Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então aqui fala dessa primeira parte. E essa primeira parte que a gente está compartilhando aqui agora, vamos meditar aqui. Quem compartilhou as boas novas aqui? Quem que estava compartilhando as boas novas? No caso do poço aqui. Era Jesus com ela. O próprio Jesus, né? Falando com ela. Qual foi a boa notícia compartilhada? Aqui ele já estava falando dela beber da fonte da água viva que era ele. Para quê? Para ter a vida eterna. Então a boa notícia compartilhada era aquilo, que ela não teria mais sede. E o quê? Que quando ela bebesse daquela água, ela se tornaria o quê? Uma fonte de água viva. Uma fonte de água viva não para de dar água, não. Então o quê? Se ele era a fonte, deu água para ela, ia continuar. Então ela tinha que servir de fonte para outras pessoas. É isso que está mostrando para nós hoje. Qual a motivação da pessoa compartilhar essas boas novas? É o que? A motivação. Se você recebeu uma boa notícia, igual foi essa aqui, Jesus falando com você, você entendeu da vida eterna. Então a motivação é o que? Salvar outras vidas. É a mesma coisa sem a gente descobrir uma cura para uma doença grave. Descobriu a cura e você quer ir lá salvar a vida. É a mesma coisa. E como reagiu aquele que recebeu a mensagem? Como que ela reagiu? Ela foi, logo depois nós vamos ler aqui, ela foi para ela estava em Samaria, ela foi fazer o quê? Espalhar a mensagem. Foi isso que ela foi fazer, logo de imediato. Eu vou falar para todo mundo. Então vamos ler a segunda parte aqui, ó. João 4, 28 a 30. Vamos ver o que vai falar aqui. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo:
venham ver um homem que me disse tudo o que tem feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E do 39 ao 42, vamos pular para o 39. Aí o 39 ao 42, o título dele é assim, aqui, ó. Muitos samaritanos creem, né, em Jesus Cristo. Ó. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias. Então, eles insistiram com ele. Ele estava lá só de passagem. A hora que eles insistiram, o que ele fez? Ficou 2 dias. Para o quê? Para continuar falando para eles, nos corações deles. E por causa da sua palavra, muitos creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa de você, do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que ele realmente é o Salvador do mundo. Então, aqui fala mesma coisa, da mesma boa nova. Mas na segunda parte, quem compartilhou as boas notícias na segunda parte? Lá na cidade primeiro. Aí já foi ela. Aí já foi a mulher. Bem, Jesus usou ela para compartilhar. Usou ela, e ela chegou lá e compartilhou para eles. E qual foi a mensagem compartilhada? Mesma coisa, a de vida eterna. Não, ele falou o que eu estava fazendo. Foi divulgando tudo que ela ouviu. Tudo que ela ouviu, mesma coisa que Jesus falou. E o que a gente pode aprender também com esses 2 sistemas de abordagem que foi utilizado? Que aprendeu o quê? Que tanto do primeiro ato lá com Jesus como do segundo, que todas as pessoas podem ser alcançadas. Porque quando a gente falava aqui antigamente dos samaritanos, o que a gente deve ressaltar aqui? Que quando se falavam deles, se fosse olhar pelos judeus, eles não eram merecedores dessa salvação aqui não. Aí Jesus já chegou, mostrou para eles completamente o contrário. Já falou quem ele era para aquela mulher. Aí, de certa forma, já se encheu o coração dela, mostrando para ela que ela poderia ser merecedora da vida eterna. E ela fez a mesma coisa com aquele povo. E qual foi a motivação de compartilhar? Foi a mesma coisa, a mesma motivação, o quê? Salvar vidas. Porque ela viu aquilo, gostou da mensagem e pensou, gente, eu vou salvar a minha cidade. Ele acabou de falar aqui o que eu estava fazendo, as coisas que eu fazia até de errado. Então o que aconteceu? Ele se preocupou comigo e eu também vou me preocupar com aquelas pessoas. E isso que a gente deve fazer também, é se preocupar também, gente. Deus me tirou daquele abismo, me tirou do pecado, me levou a voltar a ter uma vida verdadeira. Então quero levar isso para as outras pessoas também. E todos que receberam aquela mensagem da mulher também, o que aconteceu? Eles quiseram também espalhar a mensagem. E por isso que na palavra que diz que muitos ali em Samaria aceitaram aquela mensagem de Jesus. Então, essa mensagem de Jesus mostra o quê? Que ele é o Messias enviado para perdoar os nossos pecados. E ele transforma a vida de todos aqueles que creem. Não é só dos judeus, não é só dos brasileiros, não é só dos japoneses, não. É todos aqueles que ouvirem essa mensagem e crer nessa mensagem, ele garante que ele transforma as vidas das pessoas. Aí por que eu estou falando isso? Porque ele transformou a nossa vida. E a cada dia mais ele vai transformando mais ainda. E isso que é impressionante, que todos que recebem essa notícia ficaram o quê? Radiantes de alegria. Como um dia a gente ficou, como a gente fica hoje ainda, e eles mostraram ali, eles ficaram radiantes e querendo o quê? Levar essa palavra para outros.
Então, o que a gente deve fazer? A gente tem que estar preparado para compartilhar. Saber de uma notícia maravilhosa como essa e não compartilhar é muito mais grave do que você conhecer a cura de uma doença e não espalhar, e não falar dessa doença, guardar só para nós, entendeu? Seria guardar uma notícia capaz de transformar a vida das pessoas no tempo presente, dando-lhes esperança e restaurando seu relacionamento quebrado com Deus, consigo mesmo e com outras pessoas. Seria esconder a única mensagem capaz de mudar a eternidade das pessoas. Porque aqui não está falando só dos relacionamentos aqui. Meu relacionamento com o Daniel, com a minha família, nosso relacionamento com todas as pessoas ao nosso redor. Quando a gente deixa de falar dessa mensagem, a gente está deixando de mudar até a eternidade das pessoas. Não é só o presente momento, é a eternidade. Porque se a gente deixar de falar com alguém, vamos supor, tem alguém ali que eu encontro, aí eu penso, vou falar de Jesus para ela. Aí quando vê, não, eu guardo ali para mim. Aí vamos supor, Deus livre e guarde que aconteça isso. A pessoa morre ali sem aquela mensagem, ela nunca ouviu aquela mensagem. Então, você já pensou? Aquela mensagem que eu poderia levar para aquela pessoa, que poderia mudar a eternidade dela, eu deixei de falar. Aí já pensou na consequência que pode acarretar isso? Então, o que a gente deve fazer? Porque a gente já sabe que a gente já foi transformado por isso. Então, essa notícia, a gente deve levar para todas as pessoas, para toda a humanidade. Todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho, a gente deve ter coragem, a gente tem que ter coragem de levar, de falar de Jesus para as pessoas. Para quê? Para a gente mostrar para as pessoas que há um caminho, que há uma cura para esse pecado, que tanto assola a nossa vida. Então, o que a gente deve fazer? Continuar estudando, continuar se aperfeiçoando na palavra de Deus e mostrando para as pessoas que há um caminho sim a seguir, há uma cura sim desejada, que todo ser humano deseja, porque às vezes o próprio ser humano ele já nasce com um vazio tão grande, e esse vazio a gente não vai conseguir preencher ele com nada, não vai conseguir preencher ele com vício, com dinheiro, com trabalho, com mulher, com nada. Esse vazio ele só é preenchido com Deus. Por que ele é só preenchido com Deus? Porque é um vazio tão gigantesco, então tem que ser uma coisa maior ainda para conseguir preencher esse vazio. E olhando por esse lado de grandiosidade, só Jesus, só Deus para preencher esse vazio. A gente já tem certeza disso, então o que a gente deve fazer? Continuar se especializando no Evangelho e não ter vergonha, continuar levando o Evangelho a toda criatura. Para quê? Para que todo que nele crê não perecer, mas ter a vida eterna. Amém? Bom, gente, obrigado. Espero que isso possa edificar a vida de cada um, como eu creio que já edificou a minha vida. Eu quero que edifique a vida do Daniel também, essa palavra de hoje. Eu quero que edifique a vida de todos vocês que estão vendo. Então a gente tem que levar, a gente é obrigado a levar essas boas novas para toda criatura. Então não vamos ter vergonha. A gente sabe que a gente está passando por momentos difíceis, né? A humanidade, mas a gente não vai desistir, porque isso vai passar. Infelizmente, alguns devido a essa doença, estão ficando no caminho, mas independente do que acontecer, se eles morreram sabendo dessa verdade, sabendo que há um Cristo, e decidiram seguir este Cristo que a gente fala sempre dele, e o seu Espírito Santo de Deus está conosco a cada dia, se eles morreram nessa certeza, então
eternamente, eles já estão salvos, eles já têm a vida eterna. É isso que a gente deve buscar. É claro, a gente quer viver, ter uma vida digna, uma vida plena aqui na Terra, queremos sim. E podemos ter sim, não é proibido a gente ter uma vida plena, ser feliz aqui não. Mas a gente deve entender, a gente tem que entender que a gente deve buscar a todo instante, é a vida eterna. Espero que essa palavra tenha edificado a vida de cada um. Boa noite a todos. Eu peço que vocês mandem notícia lá no nosso grupo da célula, por favor. Se tiver algum pedido de oração, vocês podem me pedir, peçam lá na célula, no grupo da célula do WhatsApp, pode colocar lá, que a gente vai continuar orando por vidas. Orem também na casa de vocês, se tem algum parente enfermo que está doente, com algum problema, orem por eles, mas não só orem, procure eles, que seja através de um telefonema, de uma mensagem, mas não deixe eles lá, sozinhos, porque nesse momento, quando a pessoa se encontra só, é um momento muito difícil. Aí a pessoa está mais suscetível a ter uma depressão, ficar deprimida, ficar isolada, porque a gente está tendo que ficar isolado em casa. Então, vamos fazer a nossa parte, procurar as pessoas, mandar uma palavra de apoio, de incentivo. Amém? Então, vamos orar encerrando. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais uma reunião, por mais uma semana, Pai, que está se iniciando. Obrigado pela palavra de hoje, ó Pai, que nós possamos, Senhor, entender tudo o que foi dito aqui hoje, ó Pai, que a gente possa mostrar para a humanidade que para o pecado existe uma cura, e a cura é o Senhor, Pai. E tudo que a gente conseguiu através daquele sacrifício que o nosso Senhor Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, a gente já tem a certeza da salvação, então a gente deve levar essa certeza para outras pessoas, ó Pai, que estão angustiadas, que estão sofrendo, Pai. É assim que eu oro, meu Senhor. Eu te peço também, se existe algum enfermo ouvindo essa mensagem, ou algum familiar, ó Pai, que o Senhor possa curar agora em nome de Jesus, que o Senhor possa estar com eles no lar deles, ó Pai, em qualquer lugar que eles estiverem, para aquelas pessoas que estão internadas, que estão doentes, que estão com esse vírus também mortal, Pai, que o Senhor possa estar com eles lá curando, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que vai também lá onde todos os cientistas estão tentando descobrir a cura dessa doença, Pai, e de qualquer outra doença, que o Senhor possa estar lá nesse instante, os iluminando, Pai, dando sabedoria para eles descobrirem a cura, Pai, a cura para a nossa carne, Pai, a cura para esse vírus mortal. Mas eu desde já te agradeço, porque a cura para a nossa alma a gente já conquistou, Pai. E a gente conquistou através daquele sacrifício que o Senhor fez por nós, ó Pai. Porque se fosse por mim ou por qualquer outro humano, Pai, a gente não conseguiria. Só por Ti mesmo, Jesus, que a gente tem essa oportunidade de conseguir a vida eterna, Pai. Então, desde já, eu agradeço, ó Pai. Nos leva, eu e Daniel, para o nosso lar em segurança. Sim, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando a nossa semana, Pai. Abençoe o nosso trabalho. Não deixe faltar nada no nosso lar. Sim, Pai. Não deixe faltar nada no lar das pessoas que estão ouvindo aqui, Senhor. E se há algum necessitado, Pai, ouvindo essa mensagem agora no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa providenciar suprimento para eles, ó Pai. Que esses suprimentos possam chegar o mais rápido possível na casa deles, ó Pai. E que não falte nada no lar deles, Senhor. E principalmente que não falte seu amor, que não falte sua esperança, e que não falte a certeza, ó Pai, da vida eterna. Assim eu oro agradecido, no nome poderoso de Jesus. Amém.
Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito bom, graças a Deus.